Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem fica acordado de madrugada. Hoje é a minha vez de falar um pouquinho aqui com vocês no nosso canal do YouTube. Eu sou a Bruna, faço parte aqui da UBPC, Vila Jaguara, portanto da Jubrac, Vila Jaguara, obviamente. E é a minha vez de falar um pouquinho com vocês e hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre o lugar secreto. Prometo que não vai ficar muito longo, tá bom? Mas eu gostaria de tratar desse assunto com vocês, porque é um assunto muito importante para a vida cristã, para a vida de qualquer jovem, de qualquer pessoa que resolveu, que tomou a melhor decisão de seguir a Cristo, tá bom? Vamos lá? Eu queria ler com vocês alguns versículos de Mateus, capítulo 6, tá bom? Versículos 5, 6, 7 e 8. Jesus está dando aqui o Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que são, assim, capítulos preciosíssimos da Bíblia. O nosso pastor aqui até fala que se toda a Bíblia se perdesse e só sobrassem os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós estaríamos com tudo que nós precisamos saber para seguir uma vida cristã de acordo com os parâmetros de Jesus. Então, vamos lá para a leitura. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Amém? Só isso aqui que eu vou ler e agora eu vou pegar minhas anotações. Tá, então vamos lá. Gostaria de falar com vocês, como eu já falei, sobre o lugar secreto. Eu vou olhar para você, porque fica melhor. Então, primeiro, para a gente ter uma coisa clara na nossa mente. A gente muito tem ouvido falar de lugar secreto em músicas, em pregações, em eventos cristãos, porque é um assunto extremamente importante, mas nos últimos tempos tem se falado muito disso, da questão de avivamento, na questão do lugar secreto, e eu quero deixar bem claro na mente de todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir isso no futuro, o que é o lugar secreto, porque a gente precisa ter isso muito claro, porque até sou estranho, o que é esse tal de lugar secreto, né? Então, o lugar secreto, o que é? Sabe quando nos filmes, na série, o casalzinho apaixonado, eles têm um lugar só deles? Por exemplo, uma cabana no meio da floresta, à sombra de uma árvore, embaixo de um pier, daqueles que ficam no mar, sei lá, um lugarzinho só deles, onde eles sempre vão, e aí tem um momento de conversa, de a sós dos dois, sabe? E quando eles estão a sós lá naquele lugar, tudo que é mundo, tudo que é externo vai embora, só existem os dois ali, o tempo para, todo mundo não importa mais, só importa você e o seu amado ali, no lugar de vocês, conversando, nutrindo comunhão de vocês, você conta para ele da sua vida, ele conta da sua vida para você, e vocês estão naquele momento, naquele lugar que é de vocês. E é exatamente isso que é o lugar secreto com Deus. É o seu lugar de intimidade com o Senhor. É aquele lugarzinho especial que você vai quando você está triste, quando você está abatido, mas também quando você vai quando você está feliz, quando você está muito animado. É o seu lugar de intimidade com o Senhor, é o seu lugar de intimidade com o Pai. Entende? Então, essa é a comunhão que Deus nos chama para ter, essa comunhão, essa intimidade com Ele. Ele quer te ouvir falar, Ele quer falar com você, Ele quer falar através de você, Ele quer falar com você diretamente. Então, por isso que o lugar secreto, por isso que é um lugar muito importante para todo cristão, para todo aquele que quer conhecer mais Deus, que quer se aproximar de Deus. Então, vou responder mais algumas perguntas que você pode ter sobre o lugar secreto e depois a gente vai falar sobre algumas atitudes práticas que a gente pode ter, tá bom?
Então, qual a importância? Você pode conhecer o lugar secreto como devocional ou momento a sós com Deus, mas é aquele momento que você tira para devoção do Senhor, para falar com o Senhor a sós, sozinho, como diz lá na palavra. Entra no seu quarto e fecha a porta sozinho, e o Deus que te vem em secreto dará o que você está pedindo. Então, tem vários jeitos que você pode chamar. Qual a importância do lugar secreto? Nós, seres humanos, nós somos criados para ter intimidade com o Senhor. Nós fomos criados em semelhança dele. Nós fomos criados para termos um relacionamento com ele, para sermos íntimos dele. Nós lemos na palavra de Deus, nos primeiros capítulos de Gênesis, que na criação do Éden, onde não existia o pecado ainda, onde o ser humano estava em sua plena forma, nós lemos na palavra de Deus que o Senhor ia todo final de tarde ter o seu momento com Adão, com Eva, ter o seu momento com eles de intimidade, de comunhão, de conversa. Nós somos criados para isso, está na nossa essência. Nós somos seres relacionais. Existe até uma frase de algum filósofo, que eu não vou me lembrar agora, que diz que nenhum homem nasceu para ser uma ilha. E realmente, nenhum homem nasceu para ser uma ilha, nenhum homem nasceu para viver sozinho. Nós sabemos disso porque nós somos seres sociáveis, nós vivemos em sociedade e nós vemos histórias de quem vive extremamente separado, avulso da sociedade. Nós sabemos que dos problemas que isso causa, nós já vimos notícias nos jornais, mas nós somos seres relacionais, nós temos relacionamento com pai, com mãe, com amigos, na escola, no trabalho, na faculdade. Nós somos seres relacionais e nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. É necessário que nós tenhamos esse relacionamento com o Pai. Então, por quê? Por que é tão importante gerar essa intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor? Somente as raízes criadas no secreto podem nos manter firmes na hora das dificuldades. Por isso que é tão importante a gente nutrir essa intimidade com o Senhor. Nós criamos raízes, nós nos aprofundamos nele, nós conhecemos mais a ele, nos enraizamos nele. E quando nós temos essas raízes fortes na rocha, que é Cristo, a rocha firme que Cristo é, quando nós temos essas raízes ali, nós vamos ter força para lutar na hora da dificuldade, nós não iremos cair com os ventos fortes da vida, nós temos raízes no Senhor. Nós podemos ver esse exemplo de Daniel, na palavra de Deus, o profeta Daniel. Ele nutria esse relacionamento com o Senhor. Na palavra nós lemos que ele orava de manhã, de tarde, à noite. Ele orava de manhã, à tarde, à noite. Todos os dias ele orava de manhã, à tarde, à noite, ele nutria esse relacionamento com o Senhor. E quando chegaram as adversidades, quando chegou a luta, ele teve uma estratégia, ele teve uma postura, e Deus o livrou na hora da dificuldade, quando ele foi jogado na cova dos leões. Deus estava com ele, porque Deus conhecia a Daniel, e Daniel conhecia a Deus, eles eram íntimos. Nós também podemos ver o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego na palavra de Deus, que também nutriam, que valorizavam esse momento com o Senhor, que mesmo estando em cativeiro, eles não cederam aos princípios que o Senhor tinha falado ao povo, eles continuaram firmes, não cederam ao jeito de viver daquele lugar, às práticas religiosas daquele lugar. Eles permaneceram na presença de Deus, e na hora que eles foram jogados na fornalha de livramento, Deus estava lá com eles. Tinha um quarto homem com eles na fornalha. Então, nós precisamos manter esse relacionamento com o Senhor, porque é Ele que nos dá força, Ele é a nossa fortaleza, o nosso abrigo na hora das chuvas, na hora do mar agitado, na hora das tempestades da vida, quando acontece algum problema, Ele é a nossa rocha. Então, nós precisamos nutrir, criar as nossas raízes no Senhor, para que nós não venhamos ser abalados com a vida. Somente o que foi plantado e cultivado no secreto dará frutos externos.
Quando nossas raízes estão bem afundadas e bem colocadas no Senhor, é gerado em nós os frutos. Somente assim, no secreto, são gerados frutos. Quando nós estamos em secreto com o Senhor, é que do lado de fora nós somos a melhor versão de nós mesmos. O Senhor lapida, o Senhor cuida, o Senhor trata de nós. Nós começamos a manifestar externamente os frutos do Espírito quando em secreto nós estamos em intimidade com o Pai. Você sabe quando você tem aquele seu amigo que de tanto você conviver com ele, você começa a fazer as mesmas coisas, falar do mesmo jeito que aquela pessoa fala, porque quando você cria intimidade com uma pessoa, vocês se parecem. E toda vez, em qualquer lugar que eu vou, nossa, você é a cara do seu pai. Nossa, você fala igual ao seu pai. Nossa, você é o seu pai todinho. Por quê? Porque eu tenho intimidade com meu pai. Eu sou amiga do meu pai, eu conheço o meu pai. E é a mesma coisa com o nosso pai que está nos céus. Quando nós convivemos com ele, conhecemos a ele, nós nos tornamos parecidos com ele. E é exatamente o objetivo da vida do cristão, é esse. Ser cristão é sermos como pequenos cristos, caminhar, seguir os passos dele. E é somente com intimidade que nós vamos poder manifestar esses frutos. Quando nós estamos no secreto, Deus fala conosco, e a partir do que Deus faz em nós, nós podemos dar. Não tem como você dar aquilo que você não tem. Se você tem a paz de Deus no seu coração, é óbvio que você vai manifestar essa paz onde quer que você for, na situação que você estiver. Se você tiver o domínio próprio, fruto do Espírito na sua vida, é óbvio que você vai manifestar o domínio próprio nas situações da sua vida. Mas isso é necessário ser trabalhado, ser tratado no secreto em primeiro lugar, na sua intimidade com o Senhor. É necessário lá, Deus, olhar para o seu coração e ver se há algum caminho mau e corrigir, e tratar e mudar, para que a cada dia nós venhamos nos parecer mais com o Senhor. E é esse o objetivo, nós nos parecermos mais com o Senhor, nutrimos intimidade com o Senhor, crescemos no conhecimento e na sabedoria que o Senhor nos dá. Nós temos o exemplo de Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi, porque Davi matou Golias. Davi, rei de batalhas, de guerras, matou Golias. Mas antes, em secreto, ele já tinha aprendido a matar leão e a matar urso. Em secreto, no anonimato, sem ninguém ver, lá no meio do mato, ele já tinha matado o seu leão, já tinha matado o seu urso. Golias foi apenas um fruto, uma consequência externa que os homens viram. Mas Davi já era valente antes. Ele já tinha a coragem de Deus antes. Mas o fruto só foi externado depois, porque ele foi tratado em secreto primeiro. Aconteceu em secreto primeiro, para depois ser externado. Então nós precisamos muito, muito valorizar o nosso tempo com Deus, o nosso lugar secreto com Deus, a nossa devoção com Deus. Nós podemos também, a importância também de nós nutrirmos o lugar secreto, sempre investimos nosso tempo no lugar secreto, é porque há poder na oração. Tem um versículo da palavra de Deus que eu gosto muito, que mudou a minha visão acerca da oração, e eu gostaria de ler para vocês, fica na primeira carta de João, abri errado. É na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Forte isso, né? A palavra do Deus diz que se nós pedimos segundo a vontade de Deus e confiamos que Ele ouviu aquilo que a gente pediu, nós vamos receber. Então, há poder na oração. Como que a gente... o versículo diz assim, que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus e temos a confiança de que Ele nos ouve, nós receberemos. Mas o que é pedir segundo a vontade de Deus? Como você vai saber o que é a vontade de Deus? Lendo a palavra dele,
falando com Ele, passando um tempo com Ele de devoção, diariamente. Nós saberemos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, qual a vontade do Senhor em tudo que nós vamos fazer quando nós temos intimidade com Ele. E há poder na oração. Nós temos esse livre acesso ao Senhor por causa do nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus como cobertura. Nós pedimos em nome de Jesus porque nós podemos. A autoridade na voz do cristão, a autoridade quando nós falamos em nome de Jesus. Há poder na oração. Se nós confiarmos em Deus, orando segundo a vontade dEle, pedindo que Ele manifeste os dons em nós, pedindo batismo com o Espírito Santo, pedindo que Ele nos livre do mal, nós temos que ter essa confiança, porque isso é a vontade dEle, então nós receberemos aquilo que pedimos, se for segundo da vontade de Deus. E como nós podemos conhecer a vontade de Deus? Passando tempo com Ele, lendo a palavra dEle, ok? Isso é muito importante, guarde bem no seu coração. E agora tem a pergunta, como deve ser? O que é? O que eu faço, então, nesse meu momento com Deus, nesse lugar secreto? Bom, primeiramente, como deve ser o lugar secreto? Não é exatamente preso a um lugar físico, na palavra de Deus, que entra no seu quarto, fecha a porta. Mas não é literalmente no seu quarto, não precisa ser no seu quarto. Nem todo mundo tem um quarto que mora sozinho no seu quarto. Tem gente que divide quarto. Então, o importante não é o lugar, mas sim você se tirar da multidão, se retirar do meio das pessoas e passar um tempo sozinho com Deus. Então, não importa onde seja, mas que seja um momento, uma prioridade na sua vida, que seja no seu quarto, que seja em outro cômodo da sua casa, que seja só num banheiro que você pode ter esse momento a sós. Então, que você... Não importa o cômodo da casa que você for ter o seu tempo a sós, não importa o cômodo de hotel, o quarto de hotel, não sei onde você vai, mas faça. Não importa a circunstância, se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite, eu não conheço a sua rotina, mas faça. Tire do seu dia um tempo para o Senhor. Não é nem tirar, acrescente no seu dia um tempo com o Senhor. Não é perda de tempo, você está ganhando passando tempo com o Senhor. Então, não importa a sua rotina, aonde vai ser, mas passe um tempo a sós com o Senhor. Passe um tempo com Ele. Nutra esse relacionamento com Ele. E quando nós estamos no lugar secreto, tendo o nosso momento de devocional, não é simplesmente um monólogo. Que você fala, eu quero, Senhor, eu preciso, eu quero, faz assim, não é. O Senhor fala que quando nós entramos no nosso quarto em secreto, e o Deus que vê em secreto, Deus está lá também. Deus também é uma pessoa, é um ser que fala, que trabalha. Não é simplesmente um monólogo, é um diálogo, é uma conversa. Deus descia para falar, para conversar com Adão e com Eva. Então ele é um diálogo. Nós temos que falar sim com o Senhor, mas também nós temos que nos calar. Tem aquele momento no final da nossa oração que nós ficamos em silêncio, que nós ficamos quietos e nós damos o espaço, a vez para o Senhor falar. É uma conversa com o Senhor. Então nós falamos o que nós precisamos, o que pedimos, nós derramamos o nosso coração ali naquele lugar e nós nos calamos. Não tem como, quando você está conversando com um amigo seu, você fala. Então é isso, viu? Obrigada, tchau. A pessoa só serviu ali para te ouvir. É mais fácil você falar com a parede, porque aí você vai falar sozinho mesmo. Se você está falando com alguém, com uma pessoa, você fala, a pessoa responde, você fala, a pessoa responde, fala, responde. Não adianta, se você, na sua oração, Deus me dá o direcionamento. Aí você não deixa Deus falar com você. Você ora, Deus, me fala o que fazer. Aí Deus vai falar, você já foi embora. Não tem como, né? Se você falou, você se cale e espere o Senhor falar, porque Ele vai falar. Ok? Nem todas as vezes nós vamos sentir algo extraordinário. Uau, nossa, o arrepio, desceu o anjo, o fogo caiu aqui no meu quarto. Nem todo dia nós vamos sentir isso.
Nem é necessário isso. Nem todas as vezes nós vamos sentir vontade de orar, sentir vontade de ler a Bíblia, mas nós sabemos que nós temos que fazer isso. E todas as vezes que nós estamos no nosso momento de oração, que nós não sentimos nada, nós não sentimos nem um arrepio, nadinha, pense assim, quando Deus falar, vai valer a pena. Todos os outros dias que você não sentiu nada, não sentiu nenhum arrepio, porque quando Ele falar, Ele vai falar com você e vai ter valido a pena. Todo o tempo que você permaneceu em perseverança. E quando eu digo que você tem que se calar, orar, mas também se calar para escutar a voz de Deus, não confunda isso com falta de perseverança ou que você tem que orar pouco. Não é isso, ok? Eu digo no sentido do versículo 7 do capítulo que nós lemos de Mateus, que diz que não sejam como gentios que acham que pelo muito falar vão ser ouvidos, vãs repetições. Na verdade, o nosso momento com o Senhor, de oração com o Senhor, necessita ser sincero, como uma conversa, não como um mantra que a gente repete. Nesse sentido que eu estou querendo dizer, em que é um diálogo, é uma conversa, porque você tem que imaginar. Não é que você tem que imaginar, porque é realmente isso. Você conversando com o seu pai, você conversando com o seu amigo Jesus, com o seu Senhor, não é você falando com um além, com uma energia, é uma pessoa. O Senhor é uma pessoa. Jesus se fez carne, se fez osso para habitar entre nós. Então, é no sentido de respeitarmos o diálogo, não que você deva orar pouco, ok? O nosso lugar secreto, o nosso momento com o Senhor também necessita ser constante. Todos os dias. Na palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia a misericórdia do Senhor se renova. Todo dia nós precisamos ter o nosso momento com o Senhor. Eu vi até uma comparação legal num vídeo que eu assisti esses dias, que é o crente camelo. Porque o camelo é assim, quando ele bebe água, ele bebe muita água, e aí depois ele consegue passar 40 dias sem beber água, só com aquele tanto que ele tomou para poder andar no deserto. Só que o crente não pode ser assim, não pode um dia, nossa, caiu fogo aqui no meu momento, aleluia, Deus é bom, e aí, nossa, eu já estou bem abastecida, aí fica os próximos 40 dias sem falar com o Senhor, sem orar, sem ler a Bíblia. Não é assim que funciona. A gente não é camelo, nós somos cristãos, nós precisamos de todo dia estarmos na presença do Senhor, todo dia nutrirmos o nosso relacionamento com o Senhor, porque pense assim, a cada momento que nós passamos na presença do Senhor em oração, nós vamos ter mais sede. Se nós passamos um momento tão bom na presença do Senhor, amanhã a gente vai querer mais, e no outro dia a gente vai querer mais ainda, e no outro dia mais e mais e mais e mais e mais, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós queremos dele, tá bom? Então é uma coisa que precisa ser constante, que precisa ser diária. E uma última coisa que nós precisamos ter na hora do nosso momento de oração, do lugar secreto, de devocional, é um coração sincero. Não adianta nada nós fingirmos para o Senhor aquilo que nós não somos. Não adianta a gente fingir para o Senhor aquilo que nós não somos. No último versículo que nós lemos, no versículo 8, diz que o Senhor já conhece as nossas necessidades antes de nós pedirmos. Ele sonda o nosso coração, Ele sabe aquilo que a gente precisa, Ele sabe aquilo que está passando na nossa mente. No Salmo 139, se eu não me engano, diz que antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já sabia. Então, não tem como nós mensurarmos a onisciência do Senhor. Então, nós precisamos ter, sim, um coração sincero. E Deus nos dá toda a liberdade de nós sermos humanos, de nós sermos sensíveis e vulneráveis na presença dEle. A palavra de Deus diz que irai-vos, mas não pequeis. Ele nos dá a liberdade de nos irar, de sentirmos raiva, de sentirmos tristeza, de sentirmos alegria. Ele nos dá a liberdade e nos dá essa intimidade de nos achegarmos na presença dele, quebrantar o nosso coração, chorar, se abrir com o Senhor de uma forma que você não se abriria com outras pessoas, talvez porque você pensa que não pode confiar
enfim, não é esse o ponto. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, que nós venhamos quebrantar o nosso coração, verdadeiramente se derramar na presença dele, não ligando se ele vai nos julgar, porque ele não vai, ele é um Deus bondoso, perdoador. Nós temos o sangue de Jesus que nos cobre e nos tira qualquer acusação. Então nós temos liberdade naquele lugar para ser quem nós somos, para estar ali de braços abertos, de coração aberto, coração derramado e quebrantado na presença do Senhor. E eu prometo para você que isso gerará frutos na sua vida. Você vai ver, se você ter esse tempo com o Senhor no lugar secreto todos os dias e ter esse coração sincero, esperar a voz de Deus falar, isso vai gerar muitos frutos na vida de vocês, ok? Vai gerar muito, muito, muito fruto na sua vida e você vai crescer muito espiritualmente, emocionalmente. A sua fé, você vai se tornar uma pessoa mais justa, mais crescer na nossa santificação diária. Então, é isso o meu desejo para cada um de vocês que está assistindo, que de alguma forma Deus possa ter falado com você hoje e que Deus te abençoe muito, muito, muito. Senhor, eu te peço, ó Pai, estenda as suas mãos para a vida dessas pessoas que estão assistindo, ó Pai. Senhor, eu peço a Deus que haja mudança, transformação, ó Pai, que o Senhor se revele ao coração de cada um que está ouvindo essas palavras, ó Pai, e que tomou a decisão, ó Senhor, de ter esse relacionamento com o Senhor diariamente, ó Pai. Estenda as suas mãos e se revele, ó Pai. Mostre a sua grandeza, o seu amor para a vida dessa pessoa, ó Pai. Nós queremos crescer, ó Pai. Eu preciso crescer, eu preciso aprender mais do Senhor, ó Pai. Esse é o desejo do meu coração também, Senhor. Nós te amamos e nós te agradecemos. Então é isso, galera. Beleza? Se inscreva aqui embaixo no canal, tá bom? Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, alguma dúvida, alguma coisa que você deseja falar também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.